Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre M. Dias Branco, esse anúncio que ela fez em aumento na sua distribuição de dividendo de 80%. Ela vem já tendo esse histórico de payout de 40%, depois ela passou 60% e agora 80%. O que vou trazer para elucidar aqui para vocês, que de fato não é apenas isso, tá pessoal? Porque um seguidor me perguntou sobre essa empresa e ele achou bastante atentador para ele estar fazendo aportes nela a partir de agora, usando apenas esse comunicado ou esse indicador, né? E aqui a gente sempre alerta vocês que não devemos jamais usar algum indicador de forma isolada, seja ele qual for. E analisando a M Dias, tem algumas informações bastante relevantes com relação a esse fato relevante, que vou esclarecer para vocês hoje nesse vídeo. E acredito eu que são informações que todo investidor de longo prazo, que tem o objetivo de colocar um determinado ativo em seu portfólio, tem que ser mais crítico com relação a alguns temas que são publicados, principalmente na internet. Vai na fonte, que é no caso no RI da empresa, lá você vai ter informações detalhadas com relação a qualquer tipo de anúncio que a empresa faz, tá? Ela tem algumas observações bastante relevantes que eu acho que não pode ser deixado para trás essa observação antes de você fazer qualquer aporte na empresa. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Antônio Fernando, do canal Investidor Consciente. Aqui a gente vem apresentando para vocês toda semana um ativo ou outro, ou algum assunto relacionado à Bolsa de Valores, para que você pegue essas informações e de alguma forma você agrega para o seu portfólio, para você montar a sua carteira de investimento, empresa de valor. A gente fala sobre análise fundamentalista e vários outros critérios relevantes para buy hold, investimento de longo prazo. E todos os ativos que forem apresentados aqui para vocês não tem caráter de forma alguma indicar qualquer compra e venda de ativo. Isso é da sua responsabilidade, é de responsabilidade do investidor, tá bom? Isso aqui é meramente educacional. Se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe com alguém para a gente crescer esse canal chegar até outras pessoas, para que possa agregar e ajudar e auxiliar de alguma forma, certo? Então vamos dar continuidade aqui ao assunto. Vamos falar hoje sobre a M. Dias, né? M. Dias Branco, né? Que o pessoal comenta, fala. É uma empresa muito interessante e nós vamos verificar as margens dela. Aqui tem aqui algumas marcas que ela trabalha, que tem 23. Eu destaquei essa aqui, a Piraquê, porque ela apresenta uma margem muito importante na receita da empresa. Mas aqui tem algumas outras marcas extremamente relevantes que acredito eu que você conheça algumas aqui. Então está em todo o Brasil e também abraçando um pouquinho o exterior também, tá pessoal? Então a empresa ela vem trabalhando muito isso, buscando novas receitas, novos mercados, mas tudo isso gera um custo. Nós vamos analisar se todo esse planejamento da empresa está gerando receita, está agregando valor para o acionista, tá pessoal? É isso que nós devemos buscar na empresa para o longo prazo. Logicamente você não vai olhar uma coisa ou outra aqui e você já vai desistir da empresa. Mas nós vamos olhar o histórico da empresa, como que ela vem se apresentando e se ela preenche os critérios que você considera importante, relevante, para você colocar no seu portfólio. Aqui nós vamos falar sobre o comunicado, fato relevante, que a empresa fez agora recente, né? Vamos fazer aquela análise que a gente faz, análise qualitativa, análise quantitativa também, tá, pessoal? Para que vocês possam chegar aí à conclusão de vocês, tá bom? Aqui nós temos aqui o gráfico também, aqui nós vamos colocar, vocês sabem que eu gosto de olhar valor intrínseco, o valor patrimonial da ação e o preço teto. Por que eu faço isso? Exatamente para você evitar comprar ou fazer parte de um projeto que não vem apresentando crescimentos consistentes. Através desses dados, a gente consegue chegar a essa formatação e de tempos em tempos, você fazendo essa análise mais uma vez, você vai perceber se esse ativo continua crescendo o seu valor patrimonial, ele consegue gerar valor de fato para o acionista, no longo prazo você está ganhando dinheiro com essa empresa ou não. Porque hoje nós temos outras opções do mercado, então nós podemos escolher uma empresa que tem
uma estrutura financeira melhor e um desempenho melhor. Então, aqui olhando aqui, você já começa a perceber que o lucro líquido dela, que é essa linha amarela, ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, diferente de outras empresas que tem uma consistência. Então a gente vai olhar isso aqui daqui a pouco com mais clareza, tá? Aqui também eu vou falar alguns números para vocês e nós vamos no final aqui chegar a uma conclusão, acredito eu, tá bom? Vamos falar aqui do último relatório aqui, pessoal, apresentado agora em novembro. Eu fiz algumas observações aqui. Isso aqui são alguns produtos aqui que a empresa comercializa, tá? Só um momento, deixa eu ver aqui para vocês. Então, a empresa, ela é... Aqui, ok, fechado aqui. Então, que são alguns produtos que ela comercializa. Vocês sempre vão ver isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui em destaque aqui para vocês. Então, tá aqui, né, alguns produtos aqui. Descendo aqui, nós vamos ver aqui, pessoal, o seguinte. Nós vamos ver aqui que a empresa teve um crescimento, né, no seu lucro líquido. Aqui eu sempre falo do lucro líquido da empresa, porque é importante o lucro da empresa. O que significa o lucro líquido da empresa? O lucro líquido é o que de fato sobra para a empresa. Nós temos o EBITDA, que é o resultado operacional, e ali nós temos o lucro líquido. Depois que a empresa pagar todos os seus tributos, fazer todos os seus ajustes, é o dinheiro que de fato sobra em caixa. Então a empresa teve uma performance bem interessante, tendo um crescimento de 33% aqui com relação ao exercício anterior, o de 2022. Nós tivemos aqui 441 milhões de EBITDA, que é o resultado operacional, então teve um resultado bacana. A margem EBITDA aqui é 16,1, é uma margem interessante, mas a gente não vai olhar isso aqui de forma isolada, nós vamos olhar daqui a pouco tudo isso aqui. 973 milhões de geração operacional de caixa, a empresa tem um caixa bem relevante, bacana, que é importante porque quando a empresa tem caixa, como eu já falei em outros vídeos para vocês, ela, de certo modo, ela aproveita algumas oportunidades, até mesmo para fazer recompra de ações, quando a companhia achar interessante, ela pode investir nela mesma, comprar algumas ações, ou ela pode fazer algum capex, fazer alguns outros investimentos, ter redução de custo, porque ela tem dinheiro em caixa. Então ela consegue ter acesso a alguns produtos em baixo custo, porque ela não capitalizou dinheiro do mercado. Então não teve custo de capital, né? Então, empresa com caixa ela é bem interessante e com dívida baixa, lógico. E aqui, que é praticamente o tema desse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse payout aqui de 60% para 80%, pagamento fixo trimestral de 5 para 6 centavos por ação. Logicamente que não é só isso que ela paga anualmente, nós vamos analisar que ela paga 5 vezes ao ano distribuição de lucro junto com o JCP, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui nós tivemos receita líquida também, tá aqui no acumulado 9,6 aqui, ela teve uma queda em 2022, um pouquinho também aqui em 2023. Nós temos aqui o custo dela praticamente caiu um pouquinho, tá? O custo operacional da empresa, isso é bom. No acumulado aqui 3,5. E temos mais alguns dados importantes. Geração de caixa aqui, no acumulado de 2022, ela tinha menos 219 milhões. E ela agora tem 1.542 milhões. Então deu uma melhorada. Então esses números aqui são bem importantes. Essa parte aqui ela é muito importante. É os 6 centavos que ela vai distribuir, porque se você pegar que ela distribuía 5 centavos e ela pagando um payout de 80, vai aumentar aqui 20%. Se você pegar 5 centavos mais 20%, vai dar 6 centavos. Então, em 2020, ela pagava 40%, e agora, depois de 2022, ela passou a pagar o payout de 60%, e agora 80%. Só que tem algumas observações alencadas nessa distribuição, tá, pessoal? Não é simplesmente ela ter um lucro líquido e ela pega e vai distribuir isso. Então, tem algumas observações que vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? E é importante que isso aqui, pessoal, é sobre o lucro líquido ajustado. Então, a empresa precisa ter lucro líquido. Se ela não tiver lucro, não faz muito sentido isso aqui. Aumentou 80%, o lucro líquido caiu 20%, não mudou nada para o investidor. Então, ela precisa continuar dando lucro nos seus resultados operacionais, tá, pessoal? Continuando aqui, crescimento consistente da sua receita líquida. Receita líquida está aqui, ó, 2021, 7,8, 10,1, 10,8. Não cresceu muito aqui, mas teve um crescimento, né? Volume de vendas aqui, ó,
permanece aqui mais ou menos estável, tá? Preço médio está aqui também. Forte aumento no custo, isso aqui compromete o lucro líquido, tá, pessoal? Que aqui, ó, eles estão dizendo que teve um aumento aqui no seu custo nos últimos 3 meses, tá? Então aqui, ó, do 2021 para 2022, 27%. Então, a M Dias tem essas particularidades que você deve levar em consideração, como toda empresa. Só que tem empresa que não tem muito esse custo operacional, né? Mas ela tem custo de produção, ela tem custo do material que ela compra, que é uma commodity também. Então tem a questão do dólar, a variação do dólar, tudo influencia. Tá? Então é importante você estar acompanhando esse fluxo de caixa trimestral da empresa uma vez que você se tornou sócio. Tá? A recuperação contínua da margem EBITDA. Então teve um resultado melhor aqui, ó, que esse aqui é o resultado operacional, que ajustou, isso aqui é importante. A empresa está tendo resultado operacional. Para ela ter lucro líquido, ela tem que ter resultado operacional. Apesar que tem empresas que têm lucro, resultado operacional. O que é resultado operacional? É o que a empresa ela fez de caixa naquele período, que ela conseguiu vender através da sua matéria-prima. E aí nós vamos verificar o que sobrou em caixa, pessoal. Sobrou ali 20% em caixa, é uma margem bem interessante. 15% continua sendo interessante. Abaixo de 10%, eu gosto de olhar com bastante atenção, tá bom? E aqui tem mais algumas informações, tá falando a mesma coisa. Market share dela aqui é o que ela ocupa no mercado com seus produtos. Nós vamos vendo aqui, ó, tudo certinho, tá, pessoal? Deixa eu ver mais aqui para mostrar para vocês. Eu estou passando rápido porque esse aqui não é muito relevante nesse momento. Eu quero trabalhar com vocês outras informações, tá? Aqui o market share dela aqui, ó, para você ter uma noção, biscoito aqui é 28%, caiu um pouquinho. Então, de todo o mercado, 28% ela consegue abraçar aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil também, 30 market cap volume, a gente tá 31 do trigo. Farinha de trigo 12%, aqui embaixo também, no volume total, né? De massa 27%. Continuando aqui, deixa eu ver o que eu achei relevante. Aqui é no Brasil onde ela se encontra, tem uma parte que ela considera defesa e ataque, que essa região dela aqui, ó, é bastante, onde ela está mais bem em atuação, né? Tá aqui. Ela fala aqui de novos produtos que ela vai lançando aqui, a embalagem, e ela fala desse produto aqui, ó, que é o piraquê. Eu acho que todos vocês conhecem, cresceu de forma acelerada em todo o Brasil, né? Isso aqui, ela representa uma grande margem de receita operacional para a empresa, tá, pessoal? Aqui deixa bem claro aqui, ó. No terceiro trimestre, o piraquê representou 13% da receita da M. Dias Branco, sendo também a terceira marca de alimento mais escolhida pelos brasileiros. Então essa marca aqui, além das outras, mas essa destaca em 13%, tá, pessoal, na sua receita. Custo e despesa, aqui ele vem aqui trazendo aqui o trigo, é o custo e despesa que estiver aqui, custo médio. Receita líquida, despesa administrativa com venda, despesa está aqui, está bem controladinha, tá, pessoal? Aqui no acumulado aqui, ó, aumentou um pouquinho também, está tranquilo. Eles têm uma gestão bacana com relação a esse relatório, está apresentando uma excelente gestão de fluxo de caixa, de gerenciamento de gestão, tá, pessoal? Então, continuando aqui, margem líquida, lucro líquido, no terceiro trimestre está aqui, comparando aqui com o trimestre aqui do ano anterior. Então, teve uma atualização bacana, nós tivemos aqui uma margem líquida subindo também, no acumulado, 6,3 para 6,8, tá? Geração de caixa, tá aqui a geração de caixa deles, você pode ver no acumulado aqui, ó, 2022 estava negativo, e aqui agora nós temos aqui um valor positivo de 1.542 milhões de reais, né? Então tá tudo aqui alencado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês. Dívida, né? A dívida líquida pelo EBITDA deles, ó, estava alta, abaixo de 3 a gente dá para considerar, tá, pessoal? O deles estava aqui, caiu para cá, então tá muito boa essa dívida, você pode ver que é o período menor, né? E quando a dívida está muito baixa, essa dívida controlada gera fluxo de caixa, gera solidez para a empresa fica mais saudável com relação a poder executar a sua atividade principal, tá, pessoal? Nós temos aqui total, e aqui ela fala aqui da sua sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais. Pois bem,
Aqui está as marcas que eu mostrei para vocês. Aqui que é o mais importante desse vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses anúncios que a empresa fez aqui. Comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral, que a aprovação de alteração em sua política de remuneração ao acionista com vigência a partir das distribuições a serem realizadas após a presente data. Prevê que aumento percentual alvo de 60% para 80% do seu lucro líquido ajustado relativo ao exercício de referência. Esse lucro líquido ajustado é o seguinte, pessoal, lá no exercício, no Estatuto Social da empresa, fala que eles têm que ter uma reserva de 5%, reserva legal, 5% do valor do lucro líquido. Então, eles vão ajustar, saiu o lucro líquido, eles vão ajustar esse valor para depois fazer essa distribuição de lucro. Mas veja bem as outras informações. Na hipótese de que, estou aqui, pessoal, na hipótese de que o quociente entre o endividamento líquido e a companhia e o seu EBIT de alavancagem atingir o patamar de 1,5 ou mais, fechamento do exercício de referência, o percentual alvo passará a ser 60%. O que eles estão querendo dizer aqui, pessoal? Se a dívida pelo EBITDA passar de 1,5, eles vão reduzir a distribuição do lucro líquido para controlar essa dívida. Isso não é de tudo ruim, mas é uma observação relevante que não deve ser desconsiderada, tá? Continuando, fica mantida a frequência de 5 pagamentos anuais, sendo 4 pagamentos trimestrais e 1 pagamento anual, referente ao valor, tá? Então a empresa vai pagar 5 pagamentos anuais, tá? Ressalta aqui, vem mais uma informação relevante. Ressalta que, como se observa com frequência um documento dessa natureza, a política de remuneração do acionista manterá a possibilidade de, extraordinariamente, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos, juros sobre capital, abaixo do objetivo definido, que é 80%, considerando a conjuntura macroeconômica, as condições econômico-financeiras da companhia atuais e projeções, bem como a situação de mercado em que atua, respeitar as demais políticas da companhia. Então, caso ocorra algum termo, não é termo, alguma relevância com relação a isso aqui que está sendo explicado, a empresa vai deliberadamente reduzir essa distribuição de lucro e fazer um anúncio e justificar. Então, geralmente as pessoas vêm comprar, se tornar sócio da empresa e não olham essas anuências aqui que é importante, com relação à distribuição de lucro. Então, se tiver a dívida líquida dela por EBITDA aumentar, vai cair para 60% a distribuição do lucro líquido ajustado, que é os 5% da reserva legal. E se tiver alguma outra questão relacionada à macroeconomia, qualquer outra coisa que venha a prejudicar o fluxo de caixa das atuais projeções da empresa, ela também vai levar em consideração e ali ela vai balancear essa distribuição e vai ver o que é relevante para que ela tenha fluxo de caixa e trabalhe com isso aqui para para continuar exercendo sua atividade de forma consistente. Isso não é de tudo ruim, eu só quis trazer isso aqui para vocês, para que você não fique bitolado somente em dividendos. Você precisa entender o mecanismo dessa distribuição. Outra coisa que a gente sempre fala aqui para vocês é que a gente não quer dividendo a qualquer preço, a qualquer custo. A gente quer entender o que a empresa vende, como que ela faz essa captação de recursos, quais são os produtos, quais são a qualidade desse produto, se esse dividendo distribuído, se ele vai continuar sendo distribuído de forma crescente e de forma sustentável no longo prazo. Então você não vai comprar só por conta dos dividendos. Observa bastante isso para você, investidor de longo prazo, ok? Vamos dar continuidade aqui então. Aqui nós vamos agora analisar aqueles critérios fundamentalistas que eu sempre apresento aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar esse marcador aqui. Perfeito. Ela aqui nos últimos 12 meses teve uma queda de 7,68. Normal. Uma coisa que eu não gosto aqui de cara é os dividendos, pouco dividendo distribuído aqui. Eu gosto de ter aqui pelo menos 6%, tá? 6%. Vocês que acompanham aqui, vocês já sabem mais ou menos a minha filosofia de investimento. Aqui nós percebemos que a empresa tem uma certa variação nos preços, né? Quem comprou aqui conseguiu dobrar a capital, mas já caiu imediatamente, porque provavelmente foi alguma euforia do mercado.
né? Então nós já temos algumas informações aqui bastante relevantes. Olhando isso aqui, vamos dar continuidade, pessoal. Dividendo 0,57, pouco, né? Se a gente for analisar aqui, vamos ver aqui mais uma informação aqui. Vamos olhar aqui agora os dividendos. Ó, os dividendos, média dele está aqui 1,61, tá? Eu gosto da média de 6%, tá? Então tá abaixo da média. Se eu estivesse analisando a empresa, eu já pararia por aqui. Algumas pessoas vão dizer que é muito raso essa análise, que eu deveria olhar mais, que a empresa tem isso, tem aquilo, mas eu tenho que ter algum critério para fazer investimento em bolsa de valores. Senão eu vou comprar tudo aqui e não é legal. Então tem que ter algum critério para fazer filtro. Eu, particularmente, eu prefiro um prêmio no mínimo de 6% ao ano, tá? E aí o que eu faço? Eu vou criar um preço teto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Acima desse preço teto eu evito de comprar a empresa, eu evito de comprar mais ações. Se a empresa for boa e ela continuar trazendo lucro consistente para a gente, para nós investidores, gerando valor, esse preço teto vai subir. Uma hora eu vou comprar essa empresa. Então não quer dizer que eu nunca mais vou comprar. Se ele cair também eu vou ajustando, até que talvez eu até tire a empresa do meu portfólio e coloco outra que apresente os critérios que eu acho importante, tá bom? Então, beleza, vamos continuar aqui. Vamos fechar isso aqui. Então aqui, ó, os dividendos apresentados aqui, para mim, foram muito pouco. Preço sobre lucro. Nós temos aqui um PL médio de 18, mas atualmente está 21,31. Isso aqui quer dizer o tempo que eu vou levar para ter meu capital retornado. 21 anos. Só que isso aqui também, pessoal, você não deve levar em consideração somente olhar e falar assim, daqui 21 anos. E seria daqui 21 anos se a empresa de fato não trouxesse mais nenhum lucro, ela zerasse todo mês, ficasse só naquela mesma coisa, né? Se ela aumentasse o lucro, aqui ela pode aumentar o lucro, ela pode diminuir o lucro, ou ela pode manter o lucro. Então, se ela aumentar o seu lucro, a gente viu aquele aqui bem baixinho, já subiu, baixinho, subiu. Se ela aumentar seu lucro, isso aqui cai. Se ela diminuir o seu lucro, vai subir. Então, isso aqui é uma relação que eu considero importante, gosto de comprar abaixo de 15, mas não levo somente isso aqui em análise. Eu vou olhar outros critérios aqui que eu acho importante. Então, eu vou sinalizar aqui o que eu olho de primeiro momento. Dividendo, PL, preço sobre valor patrimonial, PVP, dívida, crescimento de receita, crescimento de lucro, ROI, ROIC, margem líquida, margem bruta e lucro por ação. Então, isso aqui eu não deixo de olhar quando eu vou fazer um investimento. São meus principais critérios na análise quantitativa. Qualitativa é o que nós estávamos olhando ali atrás, que é o fluxo de caixa da empresa. Aqui os relatórios da empresa. Aqui é qualitativo. Você vai entender o que a empresa vende, o que a empresa faz e tudo mais. Beleza? Então vamos continuar, pessoal. Aqui no preço valor patrimonial está dizendo o seguinte, o mercado está pagando o valor acima do que a empresa vale. A empresa hoje vale R$ 21,52. O mercado está pagando 30 e poucos reais pela empresa. Então aqui, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então eu estou pagando 30 e poucos, estou levando 21 reais. Então já vejo isso aqui também um pouco puxar de acordo com seus múltiplos. Não vou olhar só isso aqui e vou deixar de comprar, vou olhar um contexto geral. Quando eu vou fazer o preço teto e o valor intrínseco, isso aqui vai estar tudo elencado, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem o passo a passo. Dívida líquida pelo EBITDA, daqui até 3 eu considero importante. Fica um pouquinho alto, mais próximo de 3 a gente vai olhando com mais atenção, menos e ela está com a dívida bem controlada nesse momento, mas já teve uma dívida de 1,74, 2 pontos pouquinho, mas a empresa tem uma dívida bem controlada. Os gestores estão fazendo um controle, uma gestão muito interessante. Lucro por ação caiu bastante e a empresa vem melhorando um pouquinho, 49, 42, a gente vai acompanhando, né? Agora aqui, pessoal, o que acontece? A margem líquida 5,19 é o que sobra no caixa da empresa nesse momento. Se a gente pegar aqui, ela teve margem líquida muito boa aqui, ó. A gente inclusive está acima de 11 aqui. A margem líquida dela caiu muito. O que faz uma margem líquida cair? Aí você tem que analisar se é o CAPEX que está fazendo muito investimento, se é uma dívida muito grande, se a empresa, o produto dela deixou de ser comercializado, se o ajuste dela com a inflação não foi adequado. Então tem todo um critério para você chegar a essa margem líquida que faz a empresa, de fato, perder um pouco de dinheiro.
ou às vezes ela ter também um resultado operacional mais baixo, ou ela não conseguiu ter uma boa gestão nesse período. Então, tudo isso aqui você olhando, você vai entender o final disso aqui. Por exemplo, se a empresa aqui ela tem uma margem líquida acima de 10, eu acho muito bacana. Está sobrando 10% do resultado operacional da empresa. Mas abaixo de 10 eu já acho um pouco arriscado. Então, mais um fator aqui que eu não investiria na empresa, tá, pessoal? Aí muitas pessoas falam, mas aqui talvez seja a oportunidade de você comprar, ela subir. Eu prefiro aguardar ela se consolidar. A partir dessa consolidação, eu penso em fazer investimento nessa empresa. Outra coisa aqui, ROI abaixo de 7, a taxa de juros do Brasil está 12 ponto alguma coisa, então você está ganhando menos do que uma taxa de juros. Então aqui nós tivemos aqui um lucro aqui, ó, crescimento de lucro caiu 7,80, então tudo isso é relevante para mim, tá, pessoal? Vamos continuar olhando aqui, veja bem. Aqui, o que a gente faz? A gente pega aqui, para a gente não ser surpreendido por esses dividendos extraordinários, a gente pega uma média dos últimos 5 anos para a gente fazer o preço teto. Eu pego de 2018 até 2022, porque 2023 não fechou. Mas a gente já consegue perceber que a empresa não paga muito dividendo, mas paga, ok. Vamos analisar aqui. Fazendo esses cálculos, a gente chegou à conclusão que a média aqui deu 65 centavos. 65 centavos dividido por 6%, porque é o preço, o prêmio que eu exijo para fazer o investimento nessa empresa, eu cheguei a um valor de R$10,83. Então nós vamos vir aqui nós vamos fazer essa seguinte análise, pessoal. Nós vamos analisar valor intrínseco, VPA, preço teto. Eu já vou começar com o preço teto porque eu já tenho o valor. Então nós temos aqui o preço teto, R$10,83. R$10,83, deixa eu colocar aqui. Vou colocar teto assim, 10,83, 10,83. Então esse seria o preço teto. Eu vou até destacar aqui em vermelho e colocar um 3 aqui para ficar melhor, né? Pois bem, veja que aqui já não daria para a gente entrar porque eu não quero uma empresa que paga muito dividendos. De forma que às vezes ela paga mais do que ela teve de lucro. Eu não quero isso, eu quero que sobre dinheiro no caixa da empresa, que ela continua gerando bons resultados operacionais e com isso gere lucro líquido que distribua para a gente esse dividendo de forma saudável e sustentável. A gente não quer dividendo a qualquer custo. Agora vamos colocar aqui o valor patrimonial por ação, que é importante também. Né? Nós vamos pegar ele aqui, ó. Ele está aqui R$21,52. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o VPA aqui. Só um momento, por favor, pessoal. Já estou voltando aqui já, só um momentinho. Vamos pegar aqui 22,51, correto? Então, nós vamos pegar aqui, coloquei VPA, ok. Tá aí, pessoal, VPA tá aqui. Agora vamos fazer o valor intrínseco. O valor intrínseco de Benjamin Graham, eu vou deixar esse site lá para vocês, tá, no vídeo. Ele diz o seguinte, aqui nós vamos colocar o valor patrimonial por ação, você vai colocar aqui o LPA, lucro por ação, e colocar a cota. Ele me diz que o valor intrínseco desse ativo, dessa ação, é R$28,35, ou seja, é negativo 19,80 com margem de segurança. Então ela não tem margem de segurança nesse momento. Então eu vou colocar aqui também. Então 28,35, né? Então vamos colocar aqui 28. Vamos colocar aqui Graham. 28,35. Pois bem, pessoal, aqui nós já temos dados que eu considero extremamente importantes. A cotação está abaixo do preço teto? Não, ela esteve aqui em 2020, 2000 alguma coisa aqui, né? Então a cotação, ela esteve aqui, me dando oportunidade de compra nesse período, né? A VPA, está abaixo do VPA? Não. Está abaixo do valor intrínseco? Não. A cotação está aqui, pessoal. Então eu não compro essa empresa nesse momento. Com o passar do tempo, nós continuamos, você pode, se você falar, não, eu quero investir nessa empresa em outro momento, tudo mais, você vai colocar um alerta aqui onde você achar importante, ou você vai analisando ela que, se ela for melhorando as suas margens, esse preço teto vai subir, valor patrimonial vai subir, Graham vai subir, tudo vai subir. Então veja que, o que está acontecendo aqui?
Preço segue o lucro. A cotação está descendo para buscar o lucro. O lucro caiu, ficou aqui, e a cotação tentou resistir ali, mas ela está voltando. Então você vai acompanhando de perto essa cotação, que ela pode gerar alguma oportunidade, desde que você entenda o que você está fazendo e que aqui ela melhore essas margens também, ok? É o que eu considero importante. Por que todo esse critério, todo isso? Porque é importante, porque você está colocando o seu dinheiro, você vai investir a longo prazo, você não quer comprar um ativo para vender a qualquer momento. Aí já é outro tipo de abordagem, não é a fundamentalista, tá? Então nós já pegamos aqui os dividendos, pegamos aqui, ó, o payout dela aqui 48, eles querem chegar a 80, mas tem aqueles critérios que eu apresentei para vocês, né? Nós temos aqui o valor da empresa, disponibilidade de caixa, e aqui é basicamente isso. Para finalizar, nós vamos verificar o seguinte: como a gente busca a empresa que paga acima de 6% de dividendo, essa empresa ela não preenche os critérios há muito tempo. Desde 2016 ela pagou 1,35%, 1,8%, 0,96%. Então você vê que o dividendo dela não está crescendo, né? Aí ela vai lá e paga um dividendo de 4,62%. Do nada. Beleza, show de bola. Aí as pessoas vêm aqui e compram a ação. Então você tem que analisar todo o histórico, tá bom? E aí você vem aqui, por exemplo, aqui, como que essa empresa ganha dinheiro, pessoal? A gente vem aqui, olha aqui, ó. Eu já mostrei para vocês, mas aqui também tem aqui de forma bem mastigadinha para vocês. Aqui toda a atividade dela, onde ela está no Brasil, um pedacinho aqui, colocando os pezinhos no estrangeiro também, né? No outro mercado, onde ela busca mais capital. Aqui tem biscoito, pasta, farinha, farelo, margarina, gordura e outras coisas aqui, né? Então isso aqui você pode vir aqui, pode olhar, todo mundo olha isso aqui, são dados públicos aqui. Se você quiser olhar aqui, por exemplo, uma previsão aqui, ó, tem uns técnicos que fazem uma previsão aqui bem legal, talvez seja interessante para você, olha isso aqui de vez em quando, tá? E aí vocês vão olhando isso aqui, pessoal. Então, basicamente, o que eu quis apresentar para vocês é exatamente isso. Aqui eu tenho a previsão. O pessoal que os analisa, está em tendência de alta, e aqui estão buscando a máxima de 61,24%, R$ 57. Pode ir? Pode, mas eu não sou analista técnico, eu prefiro fazer análise fundamentalista. Eu acredito, se continuar apresentando bons resultados, continuar tendo uma boa gestão de fluxo de caixa, essa empresa tem tudo para subir, que ela também tem produtos interessantes, produtos que são bem aceitos no mercado, ela tem uma boa distribuição, ela tem um bom market share também, então tem tudo para que essa empresa se desenvolva. Mas você tem N opções do mercado na Bolsa de Valores que você pode escolher uma determinada empresa que tem algumas margens melhores e aguardar uma outra que você acha interessante, que a qualquer momento você quer colocar no seu portfólio. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, dê seu comentário e estamos à disposição. Um abraço.